Vamos lá. Então, gente, a eletronegatividade é a capacidade que um átomo possui de atrair elétrons, ou seja, quando dois átomos diferentes estão fazendo uma ligação química, sempre vai ter um átomo que vai tender a atrair para próximo de si as ligações químicas e outro tende a ceder. Então, quando eles estão realizando uma ligação química, e a ligação tem que ser obrigatoriamente covalente. Por quê? Porque a ligação iônica já é o quê? Um átomo cede os elétrons e o outro recebe. Aqui não é um átomo ceder, o outro receber. Aqui sim é um atrair e outro deixar mais próximo daquele que está atraindo, tá? Por que tem que ser ligação covalente? Porque a ligação covalente é aquela que ocorre o compartilhamento de elétrons, tá? Uma outra coisa importante que às vezes os livros, alguns sites confundem. Eletronegatividade não é uma propriedade do átomo, não é uma propriedade periódica do átomo, é sim uma propriedade das moléculas. Por quê? Porque estão fazendo ligações químicas, tá? E diversos pesquisadores realizaram estudos sobre os valores de eletronegatividade, porque eu vou mostrar alguns valores. Mas o mais importante, o mais relevante foi quem? Foi Linus Pauling, tá? Então aqui, gente, tá uma tabela periódica, acho que vocês estão vendo aí, né? E com os valores de eletronegatividade, tudo bem? Então a primeira coisa aqui, ó, a tabela tá faltando uma linha aqui embaixo, tá bom, gente? Mas não tem problema que os valores são muito próximos desses que estão aqui. Então, nesta tabela periódica, a primeira coisa, estou mostrando com esta seta azul, o menor valor aqui ó, é o átomo de césio, tem um valor de 0,7, e o elemento que tem o maior valor é quem? O flúor, aqui ó, número 4, tudo bem? Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo. Então, o que quer dizer isso? Que quando ele está realizando uma ligação química com outro átomo, por exemplo, lá na molécula de BF3, o flúor vai atrair esses elétrons de uma ligação covalente para próximo de si. Então, se o flúor está trazendo os elétrons para próximo dele, o bóron vai deixar desses elétrons chegar mais próximo do bóron. Tudo bem? E assim como a gente via lá nas propriedades periódicas, né? Como que é a variação da eletronegatividade? A variação da eletronegatividade é assim, ó. Sempre aqui, ó, começa do menor para o maior, por isso o sentido da seta, tá? Então, como assim do menor para o maior? Então, pega aqui essa segunda linha. A eletronegatividade, ela aumenta, ou seja, ela é um sentido crescente da esquerda para a direita. Estão vendo? Então aqui ó, o valor de lítio é 1, conforme vai na mesma linha, chega até o flúor que é 4. Então por isso que a seta vem da esquerda para a direita. Começo da seta, final da seta. E também da onde? De baixo para cima. Então menor para o maior. Aqui ó, o astato aqui começa com 2,1, conforme vai aqui ó, na mesma família até chegar no 4. Tá? Então essa é a tendência da eletronegatividade. Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Tá bom? Algumas informações importantes. Os gases nobres não possuem valores de eletronegatividade. Pode ver aqui, ó, os gases nobres são essa última coluna aqui à direita, tá? Por que eles não possuem valores? Porque os gases nobres, gente, eles já são nobres. Se eles são nobres, quer dizer que eles não se interagem, eles não se ligam a nenhum outro átomo. Poucas exceções, existem poucas moléculas com a molécula de xenônio, mas isso é uma exceção, tudo bem? Exceção da exceção. Então, os gases nobres não possuem eletronegatividade, por quê? Porque eles não se ligam a nenhum átomo. Se eles não se ligam, eles não vão compartilhar elétron, então ele não vai querer nem ceder e nem receber elétrons, tudo bem? Outra coisa, a eletronegatividade ela está relacionada à afinidade eletrônica, tá? Por isso que ela tem a mesma tendência. Então, o átomo que tem a maior, que quer mais receber os elétrons, ou os átomos, são quem? Quem estão aqui, ó, à direita da tabela periódica e, claro, com exceção dos gases nobres. Por quê? Porque lembram que esses átomos que querem receber elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência, tá? Então, esses elétrons, esses elementos que estão aqui a mais à direita, que são os átomos que possuem a maior afinidade eletrônica, porque eles querem receber mais elétrons do que quem? Que os elementos que estão à esquerda da tabela periódica.
Porque lembra, os metais aqui, ó, metais alcalinos e alcalinos terrosos tendem ao quê? A ceder os seus elétrons. Em compensação, os elementos do grupo do oxigênio e o grupo do flúor tendem ao quê? A receber esses elétrons. Por isso que eles têm maior afinidade eletrônica e também maiores valores de eletronegatividade, tá? Se vocês virem por aí eletropositividade, o que é eletropositividade? Nada mais é do que o contrário de eletronegatividade, tá joia? Então esses daqui são os mais eletropositivos e esses são os menos eletropositivos, que é o contrário da eletronegatividade. Tudo bem, gente? Por que eu falei de eletronegatividade? Porque a gente só consegue estudar a polaridade da molécula quando a gente sabe dois assuntos: geometria da molécula e eletronegatividade. Então, gente, presta bem atenção, porque esse último aqui, polaridade, é o penúltimo assunto antes de fechar um ciclo. E quando a gente sabe bem polaridade, a gente vai entender bem como que vai ser a interação intermolecular. Tá joia? Então, o que é polaridade? É a capacidade da molécula de formar polos, tá? Então, quando ela tiver um polo, neste caso, polo positivo e polo negativo, a molécula será polar. Se a molécula não tiver polos, ela vai se chamar como apolar, porque ausência de polos, tá? Deve-se considerar o que? Coloquei até em letra garrafal aqui, ó, letras garrafais e de outra cor. A geometria da molécula, a forma. Por isso a importância de estudar o assunto anterior e por isso talvez a importância de vocês montarem aquelas moléculas, tá? Para vocês verem a molécula, tudo bem? Porque é muito mais fácil ver a molécula em 3 dimensões do que ver no papel, tá? E, gente, existe o que a gente chama de o grau de polaridade. O grau de polaridade ele é medido basicamente pela diferença de eletronegatividade entre os átomos, que era aquela tabela que a gente viu lá. Não precisa decorar aqueles valores, tá? Até uma dica que eu vou dar para vocês. Gente, tudo que está na tabela, seja na disciplina de química, seja na disciplina de física ou qualquer outra disciplina, tudo que é tabelado não se decora, tá, gente? É importante saber as informações e quais as suas tendências, mas não se decora a tabela, tá? Não precisa, não existe mais decorar as coisas, existe conhecimento, tá bem? Então, a formação das ligações químicas, ela deve ser analisada como uma soma ou subtração de vetores, é lá da matemática. Acho que isso daqui vocês não viram ainda, tá? Mas eu vou explicar rapidamente para você, tá? E essa soma e subtração, ela é calculada pelo momento de dipolo da molécula, tudo bem? Já vou mostrar o que é isso aqui. Onde, quando a gente tiver uma molécula que o momento de dipolo é igual a zero, a molécula ela não tem polos, tudo bem? Se o momento de dipolo é igual a zero, a molécula é o quê? Apolar. Se o momento de dipolo for diferente de zero, tá? A molécula será polar. Então vamos lá com isso, tá? Essas últimas 3 informações vão ficar mais claras agora. Então, primeira coisa, Linus Pauling diz que os valores por meio dos valores de eletronegatividade, é possível prever se a molécula faz ligação com características, tudo bem? Iônico ou covalente. Então, quando tiver 2 átomos, nesse caso vocês vão ver as moléculas aqui, ó, se ligando, a diferença de eletronegatividade for maior que 1,7, o que diz Linus Pauling? Que a ligação química tem uma característica iônica. Tá joia? Por que característica iônica? Porque, de acordo com Linus Pauling, não existe uma ligação 100% iônica, tá? Porque sempre as ligações têm um pouquinho de ser iônica e um pouquinho de covalente, tá? Então, ele falou o seguinte: quando os valores, a diferença for, tá? A diferença de valores for maior que 1,7, iônica. Menor que 1,7, covalente. Como assim, professor? Por exemplo, molécula de Cl2, tá?
esta ligação ela é essencialmente covalente. Por quê? Então, se a gente pegar lá daquela tabelinha periódica, vocês não precisam voltar lá porque os valores estão aqui, ó, molécula de Cl2. Então, está aqui a forma molecular e aqui a fórmula estrutural dela. Tudo bem? Então, são dois átomos de cloro, não são? Os valores de eletronegatividade é o mesmo, porque são dois átomos iguais, né? Então, o que é esse momento de dipolo aqui, ó, que eu estou chamando de igual a zero? É a subtração de um átomo pelo outro, ó. 3 menos 3 é quanto? É zero. Ou seja, são átomos iguais, um menos o outro, obviamente esse valor ia dar zero. Então, o momento de dipolo é o quê? A subtração dos valores. Como aqui é igual a zero, a molécula é uma molécula covalente apolar, não tem polos. Por quê? Porque os dois átomos são iguais. Então, neste caso, não existe um elemento que puxa os elétrons e o outro cede. Por quê? Porque, como os valores são iguais, tendem a puxar de forma iguais os elétrons. Tá? Então, esta ligação, quando são os dois átomos iguais, ela é essencialmente covalente. Ao contrário dessa. Agora presta bem atenção. Molécula de ácido clorídrico, HCl. Então, o átomo de hidrogênio, o valor de eletronegatividade é quanto? 2,1. O átomo de cloro é quanto? 3. Aí sim, o momento de dipolo vai ser o quê? Diferente de zero. Vocês estão vendo aqui, ó, que como que eu faço isso? Pego o valor que tem eletronegatividade maior e subtrai do menor. Ou seja, 3 menos 2,1, a diferença é quanto? 0,9. Então, esta molécula é uma molécula covalente polar, porque ela tem polos. Como assim polos? O átomo de cloro puxa os elétrons para próximo dele, ao contrário do átomo de hidrogênio que cede os elétrons. Por isso que esse momento aqui, ó, que essa letra Mi, ela tem essa setinha para o lado direito. Por quê? O átomo de cloro que está atraindo os elétrons, tá? E como esse valor aqui, ó, ele é menor que 1,7, ó, ligação covalente. Mesma coisa aqui, ó, para a molécula de CO. Carbono e oxigênio estão fazendo aqui, ó. Na verdade, eles fazem 3 ligações químicas, mas não importa, tá? O valor de eletronegatividade do oxigênio é maior que o do carbono, ó. 3,5 menos 2,5, o valor é igual a 1. Como esse valor é menor que 1,7, né? Ligação covalente polar. Por que é polar, gente? Porque tem o polo. Porque o oxigênio, como ele é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons para ele. Já o carbono cede esses elétrons, tá? E para quais átomos, então, professor, encontra uma ligação iônica? Para quando tem essas ligações aqui, ó, dos compostos iônicos. NaCl, a diferença de eletronegatividade aqui, ó, se eu não me engano, do sódio é 1 e do cloro é 3,5. 3,5 menos 1 vai dar 2,5. Então aqui, ó, NaCl, KBr, CaF2 e outras moléculas iônicas, essa variação de eletronegatividade é maior que 1,7. Claro, eu não estou fazendo a conta aqui, mas eu estou dizendo para vocês e aí a ligação é íon. Tudo jóia? Tudo bem? Aqui, gente, está fácil, porque são só uma ligação aqui as moléculas, tá? Se é uma ligação química aqui, obrigatoriamente a molécula vai ser uma linha, né? Então agora que vai ficar um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque as moléculas agora, o que acontece? Elas têm 3 átomos, tá? Então a primeira molécula é quem? Vou começar aqui da esquerda, tudo jóia, gente? Para de gravar. Ixi, eu não sabia disso. Bom, tá indo aqui. Então, a molécula de BeH2. Então, gente, esta molécula presta bem atenção, ó. O átomo de berílio e dois átomos de hidrogênio. Tudo bem? Olha aqui os valores de eletronegatividade. O do berílio é 1,6 e do hidrogênio 2,1, tá? Então, o que acontece? O hidrogênio, ele atrai os elétrons, ele atrai o elétron para próximo de si, porque ele tem a maior eletronegatividade, tá? Então, aqui, ó, berílio, 2 átomos de hidrogênio, tá? Então, presta bem atenção nisso. Então, ó, vamos pegar aqui, ó, este átomo de berílio e este átomo de hidrogênio. Então, ó,
como o átomo de hidrogênio apresenta um valor de eletronegatividade 2,1 maior que o do berílio, então os elétrons tendem a o quê? É nessa direção, tá vendo que é a seta? Tudo bem? Então os elétrons estão do berílio para o hidrogênio. Só que, então, esta ligação entre este berílio e o hidrogênio, esta ligação química é polar, porque são átomos diferentes. Só que, por outro lado, tem outro átomo de hidrogênio fazendo uma outra ligação para cá, vocês estão vendo? Então, o que, que acontece? Esse outro átomo de hidrogênio também está puxando para próximo de si esses elétrons. Então, o que, que é o momento de dipolo aqui? Ó? Seria este que a gente chama de vetor, que é essa ligação química. Por que, que nessa direção? Porque o hidrogênio tem um valor de eletronegatividade maior que o berílio, tá? Então tem esta ligação química e esta ligação química. Mas vocês estão vendo que as setas são exatamente do mesmo tamanho, só que sentidos opostos? Então isso que é subtração de vetores, soma ou subtração de vetor. Porque este vetor, ou esta seta que está para a direita, ela é anulada por essa seta que está à esquerda. Então, o momento que a gente chama aqui, ó, como uma aponta para um lado, outra exatamente para o outro lado, a subtração entre eles vai ser quanto? Igual a zero. Então, esta molécula, a gente chama que o momento de dipolo dela é igual a zero. E se o momento de dipolo é igual a zero, esta molécula aqui, ó, ela é o quê? Apolar. Entenderam? Então, por que, que essa molécula ela é apolar? Porque o berílio está fazendo duas ligações químicas, um com o átomo da esquerda, o outro com o átomo da direita. Só que como são dois átomos iguais, hidrogênio e hidrogênio, um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. É como se fosse uma guerra de cabos, lembra, mano? Puxar corda, aquela brincadeira que a gente fazia lá na escola. Como um puxa com a mesma intensidade para um lado, o outro a mesma intensidade para o outro, a subtração é igual a zero. Ou seja, essa molécula ela não tem polo, ela é apolar. Mas veja, ela só é assim ó, porque a geometria dela é linear. A mesma coisa, gente, para a molécula de BF3. Lembra que a gente viu lá da aula anterior? Então, ó, átomo de boro, 1, 2, 3 átomos de flúor. Olha aqui a eletronegatividade. A do flúor é maior que a do boro, ó. Então, pega só esse exemplo aqui, ó. Boro e flúor. Estão vendo? A diferença de eletronegatividade aqui, ó, é maior do que 1,7, que a diferença entre eles dá 2. Então, ó, esta ligação entre este átomo de boro e esse átomo de flúor é uma ligação que é polar. Por isso é a seta, igual a gente viu anteriormente. Só que cada um puxa para um lado, vocês estão vendo? Os três. Então aqui, ó, os elétrons estão mais próximos do flúor, por isso é negativo, aqui é negativo, e obrigatoriamente esse cara aqui ficaria positivo. Só que como cada um está puxando para um lado, o que, que acontece? Todos eles se anulam. Então o momento de dipolo aqui também é igual a zero, e essa molécula também ela é apolar. Por quê? Ela não tem polos. A molécula, não a ligação química. Tá? Então aqui tem aqui tem a animação, tá, gente? Vou buscar. Tá? Outra coisa, gente, é a molécula tetraédrica. Lembra que eu falei para vocês? Ó, molécula tetraédrica. Então aqui, ó, átomo de carbono, 1, 2, 3, 4 átomos de oxigênio. Tá joia? Olha aqui, ó, os valores de eletronegatividade. Tá? Carbono 2,5, hidrogênio 2,1. Então, ó, pega só essa ligação aqui, ó. Tá? Essa aqui, ó, carbono e hidrogênio. O carbono está puxando em relação para ele, ó, tá puxando na direção dele os elétrons, ó. Tá puxando o elétron do hidrogênio para próximo de si. Só que ele também está puxando de todos os outros elementos. Tudo bem? Então, como as ligações são equivalentes e os ângulos são iguais, todos essas setas elas se anulam. Pode ver esse coisinho preto aqui, ó. Então, como eles se anulam, porque 1, 2, 3, os 4 átomos são iguais, o momento de dipolo é igual a zero. Então, se o momento de dipolo é igual a zero, essa molécula ela é apolar.
A mesma coisa para essa molécula aqui, ó. Aqui deve ter a animaçãozinha que eu não fiz, desculpa, gente. Eu não vi que estava com animação. Porque às vezes eu copio e colo, a animação vem junto. Então, ó, bipirâmide trigonal. É a mesma coisa, ó. O átomo de fósforo e 1, 2, 3, 4, 5 átomos de cloro. Então, gente, você só sabe se essa molécula é polar ou não porque tem que saber a geometria, tá? E como que é a geometria? É fácil. Ó, átomo de cloro mais eletronegativo que o átomo de fósforo. Ó, então, ó, átomo de fósforo e 1, 2, 3, 4, 5 átomos de cloro. Por isso, PCl5. Joia? Então, ó, como que... Ah, professor, mas essa é mais difícil de ver. Não é difícil. É só você pensar o seguinte, ó. Não está vendo essa ligação para baixo e essa ligação para cima? Elas se anulam, tá? A de baixo e de cima. E as outras três aqui, então, a de cima e de baixo, se anulam porque estão em direções opostas. E essas daqui, a 1, 2, 3, é a mesma da trigonal plana. Existe esse plano aqui, ó. Então, como tem uma, duas, três, essas três aqui se anulam. Se essas três se anulam e a de cima e a de baixo também se anulam, então essa molécula, ambas são apolares. Tudo bem? Apolar e apolar. Joia? E a mesma coisa para a molécula da esquerda que vocês estão vendo, quando a molécula ela é octaédrica, tá? Então aqui, ó, pode ver que esses exemplos são os mesmos exemplos da aula anterior, tá, gente? SF6. Por quê? Eu peguei os mesmos exemplos para vocês verem, né, entenderem. Então aqui, ó, essas daqui que é o plano, ó, essas quatro, ó, 1, 2, 3, 4, o átomo de enxofre ele é menos eletronegativo que o flúor. O flúor é mais eletronegativo que o enxofre. Então, ó, é SF6, é um enxofre no meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 flúor, por isso que é SF6. Então, ó, a mesma coisa, o de cima e o de baixo se anulam, e cada um nessa direção aqui, ó, também se anula. Então, o momento de dipolo é igual a zero. Então, até aqui, as moléculas são apolares, porque esse tal de momento de dipolo é igual a zero. Só que agora, presta atenção nesta molécula aqui, ó. Ó, tá até verdinha, tá uma cor diferente. Então, o que que é essa molécula? É carbono, um hidrogênio e três cloros. Ó, o cloro está em verde. 1, 2, 3 átomos de cloro e aqui um hidrogênio. Então, agora são três átomos diferentes. Então, é o que? Carbono, hidrogênio e três cloros. Então, veja o seguinte, ó. A diferença de eletronegatividade é o seguinte. É cloro maior do que carbono, que é maior do que hidrogênio. Então, ó, o cloro não é maior que o carbono, então ele está puxando para ele, ó, 1, 2, 3. Tudo bem? E aqui também o carbono, que tem uma eletronegatividade maior que o hidrogênio, está puxando para ele. Então vocês podem ver que aqui se anulavam esses vetores. Agora eles não se anulam mais. Se eles não se anulam mais, primeira coisa, o momento de dipolo não vai ser igual a zero. Ele vai ser o quê? Diferente de zero. E agora vocês estão vendo aqui, ó, por isso que a geometria, vocês estão vendo que todos eles a seta estão para baixo? Então, neste caso agora, tem uma coisa nova, tem uma resultante. Como eles não se anulam mais, o que é resultante? É o resultado. Como todos eles estão apontando para baixo, o resultado de tudo isso é como? Uma seta para baixo. Então, como existe uma seta para baixo, o que acontece? Ó, eles estão puxando para baixo. Esta parte de baixo da molécula tende a ficar o quê? Mais negativo, tá? E a parte de cima mais positivo. Se a gente tem uma parte mais positiva e uma parte mais negativa, esta molécula agora ela vai ser o quê? Polar. Porque tem a parte negativa e a parte positiva. Igual uma pilha. Tem o polo negativo e tem o polo positivo, tá? E esta molécula ela é tetraédrica, mas agora os átomos são diferentes, entenderam? E agora sim é a parte mais importante da aula. Por que que a molécula de água ela é polar? Por que que ela é polar? Porque aqui, ó,
oxigênio, 1, 2 átomos de hidrogênio. Átomo de oxigênio, eletronegatividade, 3,5. Hidrogênio, 2,1. Então, o oxigênio, ele atrai os elétrons para a direção dele, por isso que é a seta, tá vendo? Ó? Aqui são só pares de elétrons, tá? Só estão aqui, não estão fazendo ligação química. Olha a molécula aqui, ó. Tá vendo? Ó? Essa molécula aqui e essa aqui, ó. Ó, 1, 2 pares de elétron, 1, 2 pares de elétron. Então, o oxigênio, como ele é mais eletronegativo, ele atrai o elétron para próximo dele. Então, o oxigênio que a gente fala, essa letra aqui, ó, tá? Significa que o oxigênio é uma letra grega, tá? Quer dizer que o oxigênio está parcialmente negativo. Por que parcialmente negativo? Porque ele está puxando os elétrons para próximo dele. Porque a eletronegatividade é maior que a do hidrogênio. Já o oxigênio, ele está como? Parcialmente positivo, porque ele está cedendo os elétrons, tá? Então, próximo do oxigênio aqui em cima, o que acontece? Fica mais negativo e aqui embaixo positivo. Como as setas estão apontando mais para um lado e elas não se anulam, a resultante é o quê? É para cima. Tudo bem? Então, próximo aqui de cima vai ser o quê? A parte negativa e aqui mais para baixo da molécula, do jeito que eu estou mostrando, a parte positiva. Vocês podem ver aqui, ó. Esta parte mais vermelha aqui, ó, negativa, e a parte mais aqui, ó, cinza meio azul, positiva. Então, por causa disso, esta molécula, ela é polar. Entenderam, gente? E por que que ela é polar? Porque a geometria dela é angular. Se ela fosse uma linha só, como eu mostrei anteriormente, iriam se anular esses vetores e ela seria apolar. E isso faz toda a diferença. Porque, por exemplo, a molécula de metano, que é apolar, ela é um gás à temperatura ambiente. A molécula, ela é um líquido à temperatura ambiente. E isso muda tudo, muda todo o jogo. Se água fosse no estado gasoso, possivelmente não existiria vida. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, isso a gente só conhece primeiro, como eu falei anteriormente. A gente sabe distribuição eletrônica, sabe ligação química, sabe geometria da molécula, que é a anterior, sabe o que é eletronegatividade e agora estamos aprendendo o quê? Estamos aprendendo eletronegatividade e o quê? E polaridade das moléculas. Então, esse assunto é muito importante para entender a propriedade das moléculas, tá? A mesma coisa aqui, ó, pela molécula de amônia, gente, ó. Ó, eletronegatividade do nitrogênio é maior do que o hidrogênio, ó. Então, nitrogênio, 1, 2, 3 átomos de hidrogênio. Aqui é um par não ligante. Então, o nitrogênio não é mais eletronegativo o valor, ele puxa para ele os elétrons, ó. Então, as setas não estão todas indicando um sentido, elas não se anulam mais. Se ela não se anula, o momento é o quê? É diferente de zero. Se o momento é diferente de zero, é porque tem uma resultante, um resultado. E nesse caso, como estão apontando para cima, o resultado é para cima. Ou seja, essa parte da molécula é mais negativo e a parte de baixo é o quê? Positivo. Então, esta molécula, se o momento é diferente de zero, ela obrigatoriamente ela é polar, tem um polo negativo, e aqui mais para baixo, polo positivo. A mesma coisa para as outras moléculas, tá? A molécula aqui que tem a forma T, tá? Que é a ClF3. Então, observe o seguinte, o para cima e o para baixo, eles se anulam, porque está em direções opostas. Só que aqui, ó, tem o que? É flúor e aqui é cloro. O flúor, ele é mais eletronegativo, ele atrai para ele, ó, tá? E aqui é o cloro. Então, aqui fica mais positivo e aqui mais negativo. Então, o de cima e o de baixo se anulam, como eu mostrei, mas o para cá não. Então, a resultante agora não é nem para cima nem para baixo, é para a esquerda. Então, se a resultante, existe uma resultante, o que, que vai acontecer? Opa, o momento é diferente de zero e aquela molécula que eu não consigo voltar porque está gravando, tá, gente? A molécula, ela é aquela anterior polar. Mesma coisa essas outras moléculas aqui, gente, ó. Tá acabando a aula, tá, gente? Então, aqui, ó, este aqui, ó, se anulam com esse, só que esse para baixo aqui, ó, dessa forma, e esse para baixo aqui, ó, tem uma resultante. Se a resultante é diferente de zero, molécula polar, tá?
Mesma coisa aqui em cima, ó. Todos esses que estão no plano aqui que eu estou mostrando, tá vendo a molécula? Depois, se vocês tiverem uma dúvida, tá gravando a aula, vocês dão uma olhada lá, tá, gente? Só não vai estar editada bonitinho como as aulas anteriores, mas eu vou colocar lá no YouTube, eu coloco como não listado, vocês conseguem ver como se estivessem vendo essa aula agora, tá? Então, a mesma coisa aqui, ó, BrF5, ó, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de boro, desculpa, de flúor, e um átomo de bromo, tá? Então, ó, essas que estão nesse plano aqui, ó, todas elas se anulam. A exceção é qual? É essa ligação química aqui, ó, tá? Como essa não se anula, o que acontece? Aqui o momento dipolo é negativo, tá? E o momento é diferente de zero. Se o momento é diferente de zero, lembra, molécula polar. Tá joia? Polar, polar. A única exceção dessas que tem pares de elétron é qual? A quadrado planar. Porque ó, aqui são dois pares não ligantes. Então só tem ligações nesse plano aqui, ó. Tá? Então, como só tem ligações nesse plano, todas elas se anulam. Ó, tá vendo que eu estou mostrando para vocês? Tentei deixar essa animaçãozinha bonitinha para o quê? Quando tiver uma setinha aqui, esse pretinho, que esta aqui está se anulando com esta, e esta aqui está se anulando com esta. Então, como elas todas estão se anulando, esta sim é um momento de dipolo igual a zero, e esta molécula não é polar, e sim apolar. Tudo bem, gente? Então, para finalizar a aula, depois se alguém tiver alguma dúvida, eu posso ficar mais uns 5 minutinhos antes de começar outra aula, tá, gente? Então, qual a importância de ter os conhecimentos de eletronegatividade e polaridade? Primeiro, compreender o conceito de interação intermolecular. O que é essa interação intermolecular? É o modo que as moléculas se interagem. A próxima aula. Por que essa interação intermolecular é importante? Porque ela vai entender o que é a solubilidade, como que alguns compostos, seja sólido, líquido ou gás, se dissolvem em algum solvente. Ponto de fusão e ponto de ebulição. O que acontece, gente? Moléculas polares, ou seja, que têm polos, elas se interagem mais forte que as moléculas apolares, aquelas que não têm polo. Ou seja, quanto maior essa interação, maior vai ser o que? O ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, por que uma determinada molécula, por exemplo, de CO2 ou de nitrogênio ou de oxigênio, ela é um gás? Porque a interação entre as moléculas ela é menor do que uma molécula no líquido. Por exemplo, a água, por exemplo, o etanol, tá? Por exemplo, a gasolina. Tensão superficial de líquidos, principalmente da água. Não sei se vocês já viram que alguns insetos conseguem andar em cima da água. Ou, por exemplo, por que um barco flutua em cima da água, tá? Claro que ele fica uma parte para baixo e uma parte para cima. Por que se coloca um gelo, ele flutua? Porque o que acontece? As interações entre as moléculas da água na superfície, elas são fortes, por isso que são uma tensão superficial. Por isso que se você tiver, por exemplo, se jogar de uma ponte alta que tem um rio embaixo, você possivelmente vai morrer afogado depois de bater na água. Porque a altura, a queda é tão grande que você vai se machucar de uma forma tão grande a hora de se bater na água, dependendo da forma que você mergulhar. Tá? A molecada, eu lembro que a molecada rapidinho, quando ia no clube, na piscina, gostava de dar umas barrigadas, né? Se mergulhava de qualquer jeito, para fazer gracinha mesmo. Ficava com a barriga tudo vermelha, com o peito tudo vermelho. Por quê? Porque existia um choque. Agora não, se você mergulhar certinho de ponta, aí esse choque é menor, tá? Então isso tem a ver com o quê? Tensão superficial de líquidos, no caso da água, tá? E a viscosidade. O que é a viscosidade? É a capacidade ou a facilidade de gases e líquidos fluírem numa tubulação, tá? Por exemplo, óleo de cozinha, mel, é muito mais viscoso que água e etanol, por exemplo. Então, quando você vai transportar ou vai mudar de um local para o outro, essa viscosidade é muito importante. Viscosidade do sangue, por exemplo. Se a gente come muita gordura, o nosso sangue tende a ficar muito mais viscoso. Então, a capacidade dele fluir nas nossas veias e artérias, ela é bem menor. Então, a chance da gente ter algum problema mais para frente. E aí vai, tá bom, gente? Tá? E deixa eu parar aqui.